Continuando meu habitual estado, estava dizendo ao meu doce Jesus, como eu gostaria de ter teus desejos, teu amor, teus afetos, teu coração, e etc. Para eu poder desejar e amar e etc. Tá vendo? A Luísa está em sintonia com nós. Como tu, quero fazer tudo como tu. Ter o teu amor, ter os teus desejos, ter o seu afeto, teu coração para amar como o Senhor ama. Igualzinho como o Senhor ama. Então a gente acabou de pedir isso. E meu sempre amado Jesus me disse, minha filha, eu não tenho desejos. Olha lá que interessante, vamos lá. Minha filha, eu não tenho desejos, afetos. Mas o todo está concentrado na minha vontade. Minha vontade é tudo em mim. Deseja quem não pode, mas eu tudo posso. Então ele não tem desejos e nem afetos, porque ele tudo pode. Então só deseja aquele que não pode, mas eu tudo posso. Olha que interessante, olha que mistério infinito aqui, sendo revelado pra gente, ó. Gostaria de amar quem não tem amor, mas em minha vontade está a plenitude, a fonte do verdadeiro amor. Então você só doa, né? Você não fica desejando, você só doa, né? Só doa, porque você tem a vontade divina. Se você tem a divina vontade, né? Com você, você tem tudo. Então você só doa, você só entrega. Olha que interessante, né? Que interessante isso. Muito interessante, isso aqui é uma revelação que pra gente poder, vai ter outra dimensão de entendimento, já não vai ser aquela coisa assim, vamos lá para Jesus, não, eu sou Jesus, eu te amo, minha irmã, né? Eu tenho tudo para te dar, né? Então, é uma autoridade maior para você lidar com as ovelhas rebeldes. Então, você vai direto com elas e fala, eu sou Jesus, pode vir comigo. Não é fácil não, né? Como você vai convencer a pessoa de que você é Jesus? De que você tem tudo em você? Então, aí é uma forma que Deus tem que ensinar a gente ainda, né? Como que a gente vai, Jesus, ser o Senhor, né, para a ovelha perdida? A gente vai ter que dissimular, né? A gente tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo, né? É tipo assim, né? A gente vai ter que dissimular, né, que nós somos diante daquela pessoa um nada, porque ela tá vendo a nossa face, tá vendo que nós somos como ela. Mas aí dentro de nós tem o tudo. Tem o Senhor todinho dentro de nós. Então a gente fala com autoridade, né? A gente tem essa certeza de falar com autoridade. Ó, Ele te ama. Tem certeza que Ele me ama? Sim, Ele te ama plenamente. Mas aí dentro de você, Jesus falando, sim, eu amo ela muito. Fala pra ela que eu amo ela demais. Né? Porque vai ter que ser assim. A gente ter a humanidade de Jesus em nós vai ter que ser assim. Porque falar assim, minha irmã, eu te amo, minha irmã. Eu te amo, vem comigo. Mas aonde que você vai levar essa pessoa? Você vai poder levar para sua casa? Então vai ficar difícil, né? Você vai levar para a igreja, né? Mas nem a igreja não é sua, a gente não pode contar com a igreja, a gente vai na igreja, a igreja está fechada, e aí, como que faz? Então a gente vai ter que dar um jeito, né? Ai, meu Pai do céu, ajuda nós, Senhor. Como que a gente vai ser o Senhor, né? Com as ovelhas rebeldes, tendo tudo, né? Ajuda nós, como que ele vai fazer, né? Mas aí, por enquanto, é assim que a gente faz, né? A gente fala assim, e ele fica dentro da gente, eu amo ela, tenho toda a fonte da graça, né? Aí você vai rezar pela pessoa e falar, recebe a fonte do amor agora, em nome de Jesus, né? Ele te ama, aí você vai falar com toda a autoridade, né? Com toda a autoridade, dependendo do que ela falar, você só afirma. Ele vai me perdoar? Já perdoou, irmã. Tá perdoado agora já. Mas como você sabe? Porque ele tá falando aqui na minha cabeça. Tá perdoado já, irmã. Mas tá perdoado. Confia em mim. Jesus está falando aqui. Jesus já te disse. Ah, eu não confio em você não. Ah, então tá bom. Vou pegar o livro aqui, ó. Vou pegar o livro da Santa Faustina aqui pra você ver que ele já perdoou você. Faz tempo. E aí a gente tem que usar os livros, né? Porque tem gente que vai ficar questionando, né? Porque vai olhar pra nós, não vai ver Jesus em nós. Será que vai ver Jesus em nós? Difícil, né, Jesus? Então, desculpa, Senhor. Se eu tô falando uma besteira, o Senhor me ensina. Me ensina como que vai ser, então. Né? A gente vai chegar e vai iluminar a vida daquela pessoa com o que a gente pode, né? A nossa limitação, né? Mesmo a gente sabendo tudo. Mesmo a gente tendo toda a plenitude da fonte do verdadeiro amor dentro de nós, falando, eu amo ela de verdade, já tá perdoada. Ela já tá toda perdoada. Fala pra ela ir correndo pros meus braços, né? Mas eu tô aqui. Abraça ela, então.
Abraça ela. Ah, então tá bom, vou abraçar ela, tá bom. Aí vai ter que ser assim, né? Vou abraçar ela. Ó, Jesus tá te abraçando nesse abraço, minha irmã. Sente que é Jesus quem tá te abraçando agora, te falando que te perdoa, te ama. Então, olha, Jesus tá falando, vai ter que fazer isso, porque mas é um encontro com aquela pessoa, né? Até todo mundo possuir o reino da divina vontade, saber que todo mundo é Jesus, demora um pouco, né? Então, não dá para explicar tudo isso de uma vez, né? E aí você vai abraçar aquela pessoa e você é Jesus abraçando aquela pessoa, né? É isso, até cair a ficha na nossa cabeça é tão difícil, né? Você está abraçando seu filho, é Jesus abraçando seu filho, você que vive na divina vontade, né? É Jesus abraçando seu filho. Você abraçando seu marido, é Jesus abraçando seu marido. Você abraçando sua mãe, é Jesus abraçando sua mãe. Então, você primeiro tem que se convencer, né? Depois, para convencer os outros, é devagar, né? Vai ter que ser devagar. Porque a gente vai ter que mudar de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora, para a gente poder ser Jesus, vai aparecer, vai transparecer no nosso jeito de falar, vai transparecer no nosso olhar, vai transparecer nos nossos, né, nos nossos atos, né, na nossa forma de agir, de pensar, de abraçar, de tocar as pessoas, né? Então a gente vai primeiro formar dentro de nós essa visão, que é o que Jesus está querendo fazer aqui nesse canal, né? Formar em nós, isso aí é um processo que na divina vontade está tudo certo, mas da nossa parte é lerdo. A gente tem um processo para poder, né, para a gente entender isso dentro de nós. E aí você entendendo tudo isso, você vai começar aos poucos transparecer isso para o seu esposo, transparecer isso para o seu esposo, para seus filhos, transparecer isso. E é difícil, porque a gente não tem essa autoridade, a gente não assume essa confiança, né, de autoridade para poder falar em nome de Deus, né, já diretamente, eu sou, né. Isso é difícil. E a gente às vezes não acredita que é assim que vai ter que ser, né. Então, aí é Jesus quem vai convencer você aos poucos, né. Ele vai ter que convencer você, não vai ter que ser eu. Eu aqui vou tentar, mas ele que vai realmente confirmar dentro de você isso, não é eu que vou fazer isso. Eu posso falar, mas não. Quem vai fazer esse processo interno dentro de você é o próprio Jesus, né? Que vai fazer você entender isso. Então, olha lá, eu não tenho desejos afetos, mas já tudo está concentrado na minha vontade. Ela é a fonte do amor. Ela tem a plenitude da fonte do verdadeiro amor e sendo infinito, em um ato simples de minha vontade eu possuo tudo. Então, nós também, no ato simples da vontade divina, possui tudo. Todos os bens que transbordam da divina vontade e desce para o bem de todos. Então, não é só Jesus quem vive na divina vontade. Agora, quem vive somos nós. Jesus está na glória. Nós estamos com Ele dentro de nós, vivendo em nós, na divina vontade. A alma que vive na divina vontade tem a mesma fonte do amor em si. Tem o tudo em si, possui tudo. Todos os bens que transbordam do ser de Deus em nós, da vontade divina em nós, e dar-se para todos. Se eu tivesse desejos, eu seria infeliz. Jesus está dizendo, se eu tivesse só desejos, eu seria infeliz. Me faltaria alguma coisa, mas eu tudo posso. Por isso sou feliz e faço felizes a todos. Infinito significa poder tudo, possuir tudo, fazer felizes a todos. Mas aí você me pergunta, mas por que Jesus então está triste, desejando a ovelhinha perdida? Ele não está me falando a verdade aqui, que ele possui tudo. Ele não possui a pessoa que está perdida. Então, ele possui a pessoa que está perdida. É ela que não quer possuir ele. Ele possui. A divina vontade possui todo mundo. Estou falando, até no inferno, a divina vontade reina. Ela vai ter a pessoa lá no inferno. Ela que vai ter a pessoa lá no inferno. Então ela tem todas as pessoas são todas da divina vontade. Boas ou más, perdidas ou achadas, né? Então sempre Deus vai ter essa pessoa. Nunca vai perder essa pessoa. A divina vontade não perde ninguém. Essa pessoa fica lá na justiça, sofrendo no inferno, local da justiça de Deus. Foi ele que teve que
permitir a criação deste local. A justiça divina permitiu essa criação. A divina vontade permitiu existir esse local. Não era para existir esse local. Esse local só existe por causa de almas que não aceitam ser amadas por Deus, que não querem ser felizes com Deus, que se negam a felicidade a si mesmas, que não perdoam-se, que não se perdoam. É elas que fazem o próprio inferno, não é Deus quem faz o inferno delas. Deus não tem culpa de nada. O mais inocente de todos. Ele só simplesmente, vai deixar essas pessoas lá no local onde elas quiseram ir, para distante dele. Mas só que ele está lá. Ele fala lá no inferno, até no inferno eu doso o sofrimento daquela pessoa. Eu doso. Ela não sofre infinitamente, mais do que ela pode sofrer. Deus não tem vingança. Ela só está num lugar, Deus mostra assim, ela está num lugar que se chama inferno, que é como se fosse um local, que tem o controle da divina vontade nesse local, e é um local que a pessoa quis estar, ela quis estar lá, ela deseja estar nesse local. Ela não quer estar no meio das bem-aventuranças, ela quer estar nas más aventuranças, nas más, horríveis. Ela desejou isso. E ela que faz o próprio inferno dela. Então, a dose de sofrimento em que ela sofre, Deus ainda dosa lá no inferno. Ele ainda controla por amor da alma, E não deixa a alma sofrer mais do que ela poderia aguentar. E não deixa o demônio castigar mais do que ele deveria castigar aquela pessoa. Então é um mistério muito grande isso, e as pessoas podem questionar, mas é verdade. Não é só no livro do céu que está escrito isso, tem vários outros livros que também falam sobre isso. Mas Jesus aqui no livro do céu fala direitinho também sobre isso, em alguns trechos, Então, beleza, vamos lá. Então, ele tem tudo, ele não tá mentindo. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Todinho. Eu possuo tudo. Possuo todas as pessoas. Boas e más. Todas são minhas. Todas são minhas. Eu criei todas. Elas continuam sendo vivas. As suas almas continuam vivas. Os seus corpos vão ser ressuscitados. Todos vão ser ressuscitados. Bons e maus. A criatura, ela é finita. Não possui tudo, nem pode abraçar tudo. Aqui na Terra a gente é finito. Aqui nós somos limitados no corpo, pela dimensão do corpo. E nós não possuímos tudo, nem podemos abraçar tudo. Eis porque contém ela desejos e ânsias e afetos. Tem esse vazio. Que nós temos, que como tantos degraus podem se servir deles para subir ao Criador e tomar nele as qualidades divinas e encher-se tanto até transbordar para o bem dos outros. Isso que é bonito, Porque você é um balde e você tem limites, O seu corpo faz você ser um balde. Tem paredes, E aí você é um cano que passa por você tudo. Então é como se passasse por você e transbordasse sempre porque o bem de Deus é infinito. E Deus passando por você, ele vai acabar transbordando para os outros, E ele só é bem. Então, se você se alimenta de bem, ele acaba transbordando constantemente para o outro, A maior prova é esse canal. Esse canal é transbordamento. Por que tem tantos vídeos? Não só meus, agora tem também das meninas, porque é transbordamento. Isso, transbordamento. Quando a pessoa ela consegue se alimentar e passar para fora, começa a partilhar e demonstra que essa pessoa já está cheia de Deus e agora ela já está conseguindo transbordar para fora. Então, a partilha que as pessoas estão fazendo no canal, que eu estou cobrando sempre, é para isso. É para você transbordar o bem de você para fora. E ser essa pessoa que sai do aprisco, Que sai do aprisco para ir buscar
ovelhas rebeldes. Eu estou ajudando você, né? Dando uns empurrões para você, né? E buscar ovelhas rebeldes através da sua partilha, através da sua doação, né? E você ajuda Jesus para deixar ele descansar. Então esse canal gosta de deixar Jesus descansando. A gente deixa Jesus dormindo. E nós trabalhamos incansavelmente, levando esses ensinamentos para os outros. Nosso canal é para isso. Por isso que nós somos chamados célula do reino da divina vontade. Porque no reino da divina vontade Jesus dorme, descansa e só goza. Ele só curte a felicidade. Ele não fica sofrendo, sendo comido de todos os lados e mastigado por nós mesmos, comendo ele, tirando pedaços dele, né? Nós não. Nós somos as almas que vamos trabalhar, levando seus ensinamentos para as ovelhas rebeldes através da internet, para quem quiser se vir alimentar. Nós somos ainda um pouquinho fracotes, né? Fracotes ainda, porque nós estamos assim, estamos aprendendo ainda a ter a intenção e a vontade de poder avançar mais, né? Então a gente ainda não tem aquela coragem de avançar muito ainda para lugares mais longe, para florestas muito longínquas da igreja, né? A gente fica um pouco mais preso aqui no próprio rebanho, tentando trabalhar primeiro dentro do rebanho para colocar ordem no rebanho. Então a gente está trabalhando um momento, a nosso canal está trabalhando um pouco, né, para colocar ordem no rebanho, para que não haja mais ninguém comendo Jesus. Isso já ajuda muito, né? Então a gente pegar, Aline, mas tem que comer Jesus sim, ele falou que a gente tem que comer ele, claro, tem que comer o corpo, o sangue dele, claro. Mas não desse jeito negativo que eu falei, né, da gente ficar arrancando partes do corpo místico de Cristo através de escândalo, né, e perturbações dentro do próprio corpo místico de Cristo, dentro da igreja, né, confusões e escândalos dentro da própria igreja, um apontando o dedo para o outro dentro da própria igreja. Então a gente está tentando, né, fazer Jesus descansar um pouquinho dentro da igreja. Então a gente está trabalhando um pouquinho em volta disso, né? Então Jesus ele está nos concentrando para ser essa célula da divina vontade dentro da igreja católica, né? Mas só que a gente não está conseguindo direito trabalhar tanto dentro da igreja, né? A gente está trabalhando dentro de da nossa, principalmente assim, primeiro naqueles que, tipo assim, unindo a turminha. A gente está num momento assim de inicial do processo do reino, unindo a turminha que vai ser formada para trabalhar. Então nós estamos unindo a turminha das ovelhinhas, unindo. Jesus colocou, né? Me colocou ali, me ensinou, me ajuda, eu fico pertinho dele, ele me ensina como unir a turminha. Aí eu estou unindo as turminhas, já tenho líderes, né, que estão pegando outras, que estão formando outras do próprio redil mesmo, né, e aí a gente deixa uma portinha aberta para quem quiser vir de longe, quem estiver fora da igreja quiser vir, a gente deixa uma portinha aberta para aquele que já não estava participando tanto da missa, para aquele que não estava tanto no meio da igreja, que estava meio triste, meio isolado, né? Pessoas que estavam meio isoladas, que estavam meio desanimadas, encontram a gente. Ai, que bom! Dentro dessa igreja surgiu uma turminha. Oh, meu Deus do céu, é isso que eu queria. Faz muito tempo que eu estava esperando uma oportunidade assim, meu Deus, agora eu tenho. Tô cansada de ficar brigando aqui na igreja com os outros. Era isso que eu sonhava. Então a gente está formando uma turminha do reino, né? Para poder sair para os outros, aí a gente vai para os outros movimentos, aí a gente vai, Jesus está colocando a gente na renovação carismática, outro na Legião de Maria, outro no Ministério dos Ministros, outro, né, junto com o seminarista, vai saber, outros conversando com o padre ali aqui, outro, né, e a gente está formando turminhas, né, aí temos que atrair o máximo de pessoas possível de todas as, né, as pastorais, movimentos da igreja, para a gente poder, né, ir levando luz para todo mundo. Aí, à medida que a gente vai iluminando todo mundo, né, e aí a gente vai chamando, iluminando e concentrando, né, esse ensinamento dentro da própria turminha ali, para quando todo mundo ter essa vontade muito forte, né, de transbordar. Aí, transbordando, a gente vai transbordar na nossa paróquia, transbordar na comunidade, na nossa pastoral, e assim a gente vai transbordando. E à medida que o Deus vai ajudando, a gente vai tomando coragem, a gente vai transbordando.
transbordando, transbordando. E aí uma hora vai acabar saindo para fora para ir, para a gente ter coragem de ir para as florestas selvagens, o mundo, a floresta selvagem, né? E aí a gente não sei como que a gente vai fazer isso. A gente vai ter que montar uns comboios, né? Comboios bem assim, para a gente poder sair em turma, todo mundo, né? Para ir atrás dessas florestas selvagens do mundo para levar essa verdade. Mas devagar chega lá, não é? Mas tá indo bem, graças a Deus. Tá indo bem. Jesus que tá dirigindo todo esse trabalho aí, né? Então, ela tem tudo, concentra tudo, a vontade divina, né? Transborda para o bem dos outros, né? Que é essa a intenção. Nós somos finitos, baldezinhos e acabamos sendo enchidos e transbordantes e viramos uma... Quanto mais a gente se alimenta, a gente vira depois um cano, né? Conectado com Jesus e vai já passando e já passando para frente, passando, né? E já passando para frente. E assim a gente vai sendo essas pessoas, né? Na divina vontade. Vamos para frente. Volume 13. Ai, me perdoem, eu tô meio gripadinha hoje. Cheio de coisa. 18 de dezembro de 1921. A paz é a primavera da alma. Sentia-me muito oprimida e angustiada pela privação do meu doce Jesus. Então, depois de uma jornada de tristeza, já avançada a noite veio. E pondo seus braços ao meu pescoço, ele me disse: minha filha, o que há? Vejo em ti um humor, uma sombra que te tornam ao contrário de mim e quebram a corrente da bem-aventurança que entre eu e tu quase sempre existiu. Tudo é paz em mim, filha. Por isso não suporto em ti nem sequer uma sombra que possa obscurecer tua alma. A paz é a primavera da alma. Todas as virtudes nascem, crescem, sorriem como as plantas e as flores aos raios do sol primaveril, que dispõem toda a natureza a produzir o seu fruto. Se não fosse pela primavera, que com seu sorriso encantador agita as plantas da dormência do frio e veste a terra como um manto florido que chama todos com seu doce encanto para fazer-se olhar, a terra seria horrível e as plantas acabariam todas secando. Assim, a paz é o sorriso divino que sacode a alma de toda dormência, que como primavera celestial sacode a alma do frio das paixões, das fraquezas, das levezas. E com seu sorriso faz surgir mais que campo florido todas as flores e faz crescer todas as plantas, entre as quais o agricultor celestial se digna a passear e tomar deles os frutos para fazer deles seu alimento. Assim que a alma pacífica é o meu jardim, na qual eu me recreio e me entretenho. Então, o que faz uma pessoa ter paz e viver nesse constante, né, sol primaveril aqui, que Jesus precisa? Paciência, já fala, paz, paciência, né? Mansidão, né? Não sentir culpa, é o principal elemento que a gente não vai poder ter, é culpa. E como que faz para a gente não ter culpa? Como que depois que a gente está vivendo a divina vontade, a gente não vai ter culpa? É tendo a vontade humana trabalhando, né? Incansavelmente você ser um cano transbordante, fazendo muito, ocupado. Um cano que transborda e fica ocupado totalmente. Então, o que faz uma pessoa ter paz? É ela estar ocupada. Ocupada. E na hora que você está ocupada, acontecem situações que possam te perturbar, externas, né? Tempestades, trombas, né? Pessoas que trombam em você, né? Situações, né? Enquanto você está na atuação do seu trabalho, aí vem situações de testes que Jesus pode mandar, né? E tal. Para o seu crescimento no meio do seu trabalho, você precisa também aprender, né? Não é só doar, né? Você também aprende coisas, recebe coisas dos outros. Doação do outro, né? E na hora que você tá doando, você acha que tá tudo bem. Mas só que tem hora que Deus fala: peraí. Você tá doando muito, mas tem um negócio aqui que saiu meio torto. Tá precisando de uma formação, de uma acrescentação que eu não acrescentei em você. Vem do outro, vem do seu irmão. Então o seu irmão é que tem que falar com você. Aí o seu irmão vem falar com você.
E não é para você sentir perturbação na hora que o seu irmão vem falar com você. Né? O outro cano bate em você, ou Jesus vai e conecta o seu cano com o outro cano. Né? E aí você... Ai, tá doendo. Eu não gostei. Eu tava tão bem, doando a vontade de fazer as minhas partilhas. E de repente a Aline, ela ouviu uma partilha minha e ela falou que eu falei errado o negócio, que faltou uma informação aqui. E aí você se perturba. Cadê a paz? Estava tão bem a paz lá, que você estava doando tanto, aí de repente você perde a paz por causa disso? Não é para perder a paz. Não vem, Jesus não vai mandar ninguém para fazer você perder a paz. Ao contrário, para você ter mais paz ainda. Né? De saber que você está fazendo certo, como Ele deseja. Né? Porque você começa, um fluxo. E vai saindo lá. O cano vai saindo. Mas chega a hora que o pastor que dirige todas as coisas, ele... Ixi, tá saindo um negócio misturado ali. Peraí. Ah, é aquela pessoa que tem que falar com ela. Então vai lá. Fala pra ela que ela tá falando um negócio que tem que acrescentar isso. Que ela tá entendendo uma coisa que faltou ela ouvir. Ela ficou dando, que ela não ouviu a aula que eu dei hoje. A partilha que eu dei hoje, ela não ouviu. O pastor falou e ela não ouviu. Então você tem que ir lá falar pra ela que ela não ouviu. E aí você fica, nossa... Meu Deus, eu tô aqui trabalhando igual a louca. E aí vem essa pessoa, vem me encher a paciência. E aí me tira a paz. Não é pra tirar a sua paz. Você tem que ficar muito agradecida. Que a sua irmã largou o trabalho dela pra ir falar com você. Porque Jesus mandou. Irmã, tem um negócio que você falou aí que não bateu, Vi. Não bateu, não. E aí, se você ficar agitada e brava, chamar a atenção, porque vocês chamarem sua atenção... E ver isso como chamar de atenção não é chamar de atenção. É uma conexão que o pastor, com sua liberdade, tem toda de pegar e conectar o outro cano em você para poder, né, trazer um elemento X, uma coisa assim, um cloro limpo, uma coisa assim na água que você está soltando. Né, para purificar um pouco o que está vindo aí. Não tem nada de errado, você vai sentir mais paz ainda. E aí depois que você ouve com amor... com mansidão, com confiança no pastor, você fala, nossa, obrigado, irmã, obrigado, Deus abençoe você por ter falado para mim essa aula que eu não prestei atenção no que a Aline falou, né? A Aline deu uma aula lá e eu não tinha prestado atenção nesse elemento novo que foi trazido pelo pastor. Então eu tô aqui fazendo partilha, né, e tô falando de um jeito, mas tem um outro elemento que eu não tô alimentado. E tô aqui só partilhando o meu jeito, achando que tá tudo bem. Mas aí a Aline ouviu minha partilha e falou, ixi, Ruth, vai lá, fala com aquela menina lá, Ruth. Fala lá pra sua menina lá, pra Renata, fala lá pra alguém lá, fala pra menina lá que ela tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a divina vontade. Ela tá nada a ver, tem que explicar pra ela. Aí a menina fica toda triste, chateada, né? E aí a Ruth, você tem que ouvir as aulas da Aline, você tem que ouvir as aulas da escola. Né? Você não pode seguir o seu curso assim, sozinha do livro do céu, achando que você sabe tudo. Sozinha, que Deus está fluindo aí, tá fluindo, mas calma, né? O pastor está aqui. Né? E ele quer uma direção que ele está dando, né, para a nossa fundadora. E aí a gente tem que ter obediência. A gente tem uma líder aqui. Né? Então o reino da divina vontade sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter uma pessoa de liderança. Não porque eu sou. Não tô nem aí comigo. Esquece que eu existo. Mas sempre vai ter uma pessoa que vai ter a liderança. Isso aí é da divina vontade mesmo. Tá no livro do céu que vai ter. Sempre vai ter pessoas guardiãs, que ele fala. Né? Que vão receber e vão passar para o outro. Então, isso é um processo, né, de conexão, de comunhão que ele faz. Né? De comunhão entre nós. Precisa existir. Né? E não só o líder, mas tem que ouvir também a pessoa, né, a líder que está então no processo de hierarquia. Existe lá no céu e continua na terra. Né? Hierarquia, tem hierarquia. Isso é ordem. A divina vontade ama essa ordem e ela vai sempre usar essa ordem. Né? E a gente tem que tem gente que não gosta. Jesus fala que no reino da divina vontade tem gente que não vai gostar dessa ordem. E essas pessoas vão sair do rebanho
definitivamente do reino da divina vontade, por causa dessa ordem que ele exige que tenha de comunhão entre nós. Ele falou que tem pessoas que não suportam, o egoísmo delas são tão grandes, né? A crista delas são tão imensas, que elas amam Jesus, tudo bem, querem ser instrumentos de Deus, querem, mas só que elas não suportam ter que conversar com outra ovelha. Ter que depender de ajuda da outra ovelha como ela. Não quer. Não quer. E ele falou que por causa disso, ele falou que é um dos maiores motivos que vai ter almas fora do reino da divina vontade no tempo do reino. Que o maior motivo que vai ter é esse tipo de coisa. Que como na igreja também existe até hoje pessoas rebeldes, que também vai ter pessoas rebeldes. Que essa rebeldia, né, continua em muita gente, né? Que é da natureza humana, da malícia que veio do pecado, que veio, né, do mal dentro do homem, né? Que o homem mantém essa malícia. E aí, se não tiver comunhão entre nós, se a gente não for mansos entre nós, se a gente querer só Jesus. Ah, com Jesus tudo bem, Aline, eu aguento Jesus. Quando ele quiser vir falar comigo pessoalmente, ele vem. Ele é rei, ele não vai vir pessoalmente. Nem sempre, ele vai preferir mandar uma pessoa para você. É assim que ele trabalha. É assim que ele trabalha. Mas como que faz para mim ser igual você, Aline? Para mim ter direto a fonte com ele? Ele vai ser nossa fonte. Ele sempre vai ser a nossa fonte. Ele sempre vai estar em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em todos nós. Todos nós ele vai estar. Mas ele não vai estar para poder, às vezes, né, tirar essa comunhão de nós. Não para tirar essa comunhão de nós. Mas só que para mim Jesus falou isso. Para você ele falou outra coisa. Que negócio é esse? Isso não é Jesus. Isso não é ordem. Isso não é reinado que preste. Ele fala assim que no reino não pode um reino estar contra si mesmo. Entendeu? Isso é complicado. Então ele tem um método, né, que ele usa de estar dentro de todos nós, né, nos mantendo, né, mansos e humildes de coração através dos seus ensinamentos, através das suas verdades, que é para todos. Então é o jeito que ele consegue estar dentro de todos nós, através do ensinamento básico, do conhecimento. Mas o entendimento, né, o corpo místico, ele é baseado em dons. E cada parte do corpo tem um dom que ele distribui para cada pessoa. Então você serve a mim e eu sirvo a você. Então, dentro da vida na divina vontade, nós temos comunhão entre as ovelhas entre ovelhas. E assim, nós todas somos rainhas. As ovelhas que estão a serviço do rei são todos rainhas e reis. Então a gente tem que tratar o outro com respeito de autoridade, de rainha e de rei. Nós temos que tratar o seu irmão, você tem que tratar o seu irmão como um rei igual a você. Porque nós somos filhos do rei. Filhos do rei, nós somos todos reis também, príncipes. Então nós temos que ter esse tratar o outro com muito amor e dignidade de irmão. E saber que ele veio para o seu bem, nunca veio para o seu mal. Nunca. Nunca. Mas no reino vai acontecer de ter pessoas rebeldes também. No reino mesmo. Quando acontecer o reino, quando vir o reino da divina vontade. Depois que ele vai ter purgado a terra, vai nascer novas pessoas. E vai ter as pessoas sendo evangelizadas na questão do reino. E que não vão querer ouvir a ovelha guardiã. Não vai querer ouvir uma ovelha líder da hierarquia. Não vai querer ouvir. Lá no céu, os anjos e os santos, eles também têm hierarquia. Mas lá todo mundo é pacífico. Todo mundo está em paz constante, pacíficos, mansos e humildes. Lá no céu já é todo mundo assim. Todo mundo passou pela purificação do purgatório e chegou nesse patamar de purificação. Nós aqui na Terra, nós estamos passando pelo processo de purificação, né, em vida. Em vida. E nós estamos sendo chamados a estarmos nessa condição de bem-aventurados hoje, pacíficos entre nós.
em que nós ouvimos tranquilamente a voz do nosso irmão que vem falar com a gente. E quanto mais formados nós somos, né, melhor para poder a gente, né, entender como que acontece essa comunicação entre nós. Por isso que Jesus demora para se manifestar para alguém. E tem que ser muito honesto, não pode fingir, né, revelações divinas, não pode fingir. Mas para mim Jesus também falou isso. Não precisa falar comigo não, eu sei. Isso aí é rebeldia. Isso tira a paz do rebanho, tira a paz do reino. Você não tem que tratar as pessoas desse jeito. É sempre ouvir, mais ouvir do que falar. E a palavra que reina no reino da divina vontade é fiat. Fiat. Eu chego na Ruth, você precisa fazer isso, fiat. Mas ela não entendeu alguma coisa. Mas me explica, como que eu faço? Você faz assim, fiat. Aí ela vai fazer. Aline, mas na hora que eu tava fazendo, me deu uma dúvida. Eu até pedi para Jesus falar comigo, para mim fazer como que fazer, mas ele não quis falar. Então eu sou honesta, ele não falou nada. Então eu vou ter que perguntar para você de novo. Tem problema te incomodar? Não, pode me incomodar, tô aqui para isso, para te amar. Então, o jeito que eu faço, sim. Se você quiser fazer melhor do que eu faço, beleza. Aí ela vai e faz, desenvolve um jeito melhor de fazer. Ela faz do jeito dela e eu falo, igual eu fiz ontem com ela, caprichou, hein? Caprichou, tá inspirada, hein? Aí ela vai e faz melhor do que eu ensinei. E aí eu fico feliz, ela fica feliz e a paz reina total. Não tem por que ter briga, não tem por que ter confusão. Todo mundo fica feliz, todo mundo fica em paz. É paz, 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 paz. Se você vai conversar com alguém e a pessoa... A pessoa não é pacífica. Né? Não é pacífica. Ainda não está vivendo essa primavera da alma. Então a paz, ela é esse sorriso divino que sacode a alma dessa dormência, né? De ficar dormindo, não prestando atenção no que tem que prestar atenção. Tem que ser honesto. Se Jesus não falar com você, você pedir para Jesus, Jesus me explica como fazer, me ajuda a fazer isso, Jesus. E Jesus não te dá uma luz para você fazer. Você vai e pede ajuda de novo. Pede ajuda de novo. Você tem que ser muito sincero, íntegro. Entendeu? Porque Jesus vai conversar com você se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai conversar. E você vai ter que pedir ajuda em comunhão com o seu irmãozinho, com a outra ovelhinha. Com você. E não tem maldade nenhuma nisso, não tem nada de errado nisso. A comunhão vai acontecer perfeitamente entre nós. Tem tudo pra gente ser feliz. E Jesus dormir à vontade dentro de nós, vai ficar lá dormindo. Porque pra que ele vai precisar falar com você? Se você vai incomodar ele, mas pra que ele vai querer falar com você se você tem eu pra falar comigo? E eu tô à sua disposição. Pra que você... Ele quer dormir, ele quer mais dormir, gente. A gente tem que deixar Jesus descansar, ele tá cansado já de sofrer. A gente tem que deixar ele dormir. Essa é a intenção das almas filhos da divina vontade. É Jesus dormir. E a gente fazer o bem entre nós. Bem. Bondade. Né? A sua intenção tem que ser deixar Jesus dormir. Não incomodar Jesus. Por mais que você ame ele, por mais que você queira ele, a gente tem que largar essa paixão de Jesus Cristo. Enfim. A paixão que a gente tem que ter é pelo reino da divina vontade. E o reino da divina vontade é Jesus dormir. Ele vai continuar falando. Né? E se ele quiser falar através de um guardião, você vai ouvir do mesmo jeito. É a palavra dele, vem dele. Entendeu? Você tem que confiar. Né? Eu garanto pra você que ele não vai te abandonar. Você não vai ficar sem ouvir ele dentro de você. Ele garante pra mim, não vai deixar você deixar de ouvir ele. Você vai ouvir ele também. Mas só que ele vai falar muito assim pra você, pra te formar, pra te dar predisposições para estar disponível para o outro, para te ajudar nas suas dúvidas interiores, assim,
que não tem a ver com o outro. E o outro não precisa, né, estar sendo incomodado. Ele vai vir na hora que você, né, ele vê que você está precisando. Você não precisa ficar pedindo para ele vir. Ele vai vir. Se você pedir, tudo bem, pode pedir. Mas ele vai vir. Você confia nele, ele vai vir na hora que precisar falar com você. Então a gente não pode ter muita ânsia, sabe? Muita ansiedade, ânsia assim. Eu quero Jesus, eu queria que Jesus falasse comigo diretamente, o rei. Eu quero o rei falando comigo, o reizão, Deusão, quero que ele fale. A vida divina em nós é você obedecer a palavra dele, o ensinamento que está nas Sagradas Escrituras, incluindo o livro do céu. Essa é a vida divina que já vai estar vivendo em você, né? E os dons infusos que ele vai te trazer, toda a comunicação infusa do Espírito Santo vai fazer você lembrar desses ensinamentos que você já tem dentro de você. Isso é a ação do Espírito Santo, Deus em você, lembrando você. Então, na hora que a guardiã fala com você, ela não vai lembrar todas as verdades que você já sabe. Deus que já está em você vai te fazer lembrar na hora que você tem que ser mansa e humilde de coração e ouvir. Então isso já é Deus falando com você. Você não fica sem ele nem por um segundo. Se você não tiver ele dentro de você, você não faz nada de bom. Então a pessoa, ela quer, ou parece que ela quer algo mais. Ela não se satisfaz com o Deus que já está nela. Você tem que entender, se você está dentro dessa comunidade, você já é toda cheia de Deus. Ele já está em você. E a vida divina dele já está iluminando a sua vida, porque ele já te lembra que você tem que ser humilde, já te lembra que você tem que ser pacífica. Essa verdade que está sendo falada, ela vai ser como uma presença constante dele falando dentro de você, o Espírito Santo falando, comunicando com você. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conectados, são uma só pessoa, que está o tempo todo em você. Você nunca sai, né, do recinto da divina vontade, da presença divina dentro de você. Então você é um Cristo, mas um Cristo humano que precisa ser orientado, né, pelo próprio Deus através dos seus instrumentos, através de guardiões, através de líderes, através de pessoas, ovelhinhas como você. Ele quer essa ordem, ele que deseja assim. E a gente só fala o quê? Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Fiat, faça-se como Deus quer. Fiat significa faça-se a vontade de Deus. Que seja feita somente como Deus quer. Ele sabe melhor do que eu. Você tem que ser humilde e nunca querer saber mais do que Deus. A partir do momento que você dá a sua opinião de querer saber mais do que Deus, já era a divina vontade na sua vida. Virou Adão. Virou um Adão. Então guardem essa aula, que essa aula é para sempre. Isso aqui é a aula da vida na divina vontade no reino já estabelecido na terra. A paz é luz e tudo o que a alma pensa, fala e trabalha é luz que emite. E o inimigo nessa comunhão nunca mais vai ter voz nem vez. Nunca mais. Ele vai poder se aproximar, porque se sente golpeado por esta luz dessa comunhão, ferido e deslumbrado. E para não ficar cego, ele tem que fugir de tanta bondade entre irmãos. Comunhão total. Ele vai fugir de nós que ele não vai aguentar, ele vai vomitar o dia inteiro. Ele vai passar tanto mal vendo a gente amando uns aos outros e falando Fiat toda hora. Nossa! Vocês não têm ideia do que é o demônio odiar uma coisa. A coisa que mais ele odeia é a divina vontade. E aí nós estamos vivendo plenamente uns com os outros, uns e os outros, né? Em um unido o outro, essa divina vontade comunicada entre nós. Imagina, ele vomita o dia inteiro, passa mal, vai correndo para o fundo do maior abismo do inferno onde ele puder fugir. E nunca mais ele sai de lá, porque ele não vai... Quando estiver acontecendo o reino da divina vontade, vai ser difícil para o demônio andar na terra. Só vai conseguir andar quando começar a surgir as almas rebeldes. Aí que ele vai começar a reunir de novo, né, o seu exército do mal para vir contra, depois um Gog e Magog, contra os filhos da divina vontade. Mas aí os filhos da divina vontade não lutam. Não existe luta.
né? Quando acontecer essa luta, que eles virem contra nós, se estiver vindo contra nós, quem vai lutar vai ser Deus. É Deus quem vai lutar, não é nós. A gente não faz nada, a gente só vive o amor só. Nós somos só ovelhinhas amando uns aos outros, ajudando umas às outras, né? E aí quando eles virem, aí tá lá no Apocalipse 20, quando eles estiverem vindo contra nós, unidos com todas as forças deles, que eles tiverem se reunido com suas forças para vir, né, nos golpear, Deus entra na frente, o rei entra na frente. Jesus desce na terra para nos defender. Desce mesmo, aí o juízo final acontece. Vai ser um momento, né? Esse sim vai ser o momento do arrebatamento. Verdadeiro arrebatamento que vai acontecer. Essa tribulação final do juízo, antes do juízo final, a gente não sofre. Aí que vai ter o arrebatamento. Esse a gente não sofre, porque a gente está obediente à vontade divina. Então nós somos reis. Em nós ninguém toca. Em pecadores sim, nessa tribulação agora toca. Mas em nós não. Nos santos de Deus não. Nós vamos ser os santos da santidade das santidades. A santidade das maiores das santidades. A comunhão do reino da divina vontade onde ela manda. Em nós ninguém rela. Porque nós já vamos ser um céu na terra. Nós somos já seres bem-aventurados em vida na terra. Seres já salvos e purificados na terra vivendo. Então, em nós ninguém chega perto. Esses santos da divina vontade é que vão ser arrebatados. Antes da grande batalha. E essa batalha é só entre Jesus e Satanás. Diretamente. E com o sopro da boca dele, sopra, todo mundo morre em 5 segundos. É assim que vai ser. Não sopra ninguém para contar a história. Depois vai ter a ressurreição de todos os mortos. Aí eles ressuscitam. Todos, os bons e os maus, ressuscitam. Né? Nós nos encontramos com Jesus nos ares, né? Os arrebatados do reino. Encontra com Jesus nos ares. Aí há depois a ressurreição dos mortos. E aí há o grande julgamento, separando, né, todos nós. E aí define-se tudo. E aí junta tudo. E aí o céu e a terra se juntam. Nós nos unimos novamente com o povo da aliança completa com Deus. E para toda a eternidade nós viveremos unidos aos nossos corpos e seremos templos vivos permanentemente. Todos os mortos que já morreram, desde Adão até o último que viverá na terra. É muito linda a história da divina vontade. E é muito simples o entendimento dessas verdades, né? Então a paz é luz e tudo o que a alma pensa, fala e obra é luz que emite e o inimigo não pode aproximar-se porque se sente golpeado por esta grande luz. Ferido e deslumbrado e para não ficar cego ele está obrigado a fugir. A paz é domínio, não só de si mesmo, mas também dos demais. Então quando você fala Fiat na hora que o seu irmão chega, sem se arrumar essa confusão de rebeldia, a alma é assim pacífica. Assim, diante de uma alma pacífica, ficam ou conquistados ou confundidos e humilhados qualquer mal. Por isso, ou se fazem dominar fazendo amigos, ou se vão confundidos não podendo sustentar a dignidade, a imperturbabilidade e a doçura de uma alma que possui a paz. Até os mais perversos sentem o poder que essa alma contém. Por isso, me glorio tanto em fazer-me chamar Deus da paz, Príncipe da paz, e não a paz em mim. Só eu a possuo e a dou aos meus filhos como a filhos legítimos, os quais ficam vinculados como herdeiros de todos os meus bens. Ó, essa parte aqui da gente, né, ter o domínio de nós mesmos, e de repente vir até nós pessoas que não são amigos, né, e que vão ficar confundidos, essa coisa aqui, que os perversos vão sentir o poder dessa alma, então é muito complexo. Essa parte aqui é muito delicada, né, porque a gente ainda está no processo de se convencer, né, de se convencer que nós somos Jesus. Então, até a gente se convencer disso, a gente ainda não se domina. Mas a pessoa que vive no domínio, eu já tive momentos de domínio e momentos que eu ainda não me dominei. Mas eu já tive muitos momentos de domínio, em que pessoas vieram até mim, né, e eu mantive a paz. Mas o problema de manter a paz é que você não fica calado.
né? Você fala a verdade para a pessoa, né? E essa pessoa, ela fica confundida por causa da verdade que você falou. Mas a confusão que essa pessoa fica, de confusão, ela não sustentar a dignidade, né? Ela não sustentar essa situação, ela, né? Dela não conseguir, né? É muito complexo, porque dá a impressão de que você está fazendo, matando aquela pessoa. E é uma sensação muito ruim que a gente, né, sente quando a gente está falando a verdade. E a gente tem que manter a paz apesar disso. A gente não pode ter o amor satânico, que o amor satânico é justamente nesse momento, é o que pega, né? Porque é uma sensação muito complexa, porque se você tiver o amor satânico, você não tem coragem de falar a verdade para aquela pessoa. Né, e falar que tá tudo em paz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos falar assim, eu estou aqui dando a aula falando sobre essa realidade do fim dos tempos. Falando do juízo final, falando tudo aqui com a autoridade de Jesus aqui. E você acabou de entrar agora no canal, né? Você é um grande pregador do evangelho, imagina assim, você é um grande pregador do evangelho, um estudioso, né? Mas da santidade humana da redenção. Você nunca mergulhou nesse conteúdo da divina vontade. Então você não sabe o que eu estou falando, você não entende que Jesus fala através de mim, você nunca me considerou nada. Então você vem e faz um comentário no meu vídeo falando um monte de coisa, né, que eu tô errada, que eu tô totalmente, né, fazendo um trabalho, que eu tô guiando cegos, eu sou uma cega guiando cegos, e blá, 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 blá. Daí você vem falar alguma coisa pra mim. Eu tô pacífica, né, se você fizer um comentário, eu não vou responder, né, se você fizer um comentário no vídeo, eu não vou responder, porque eu tô tranquila. Então, é o que acontece muito no canal, é isso, tem muita gente que faz comentários aqui, e a paz do meu coração me obriga a apagar e nem ler o que a pessoa está dizendo. A primeira frase que eu leio, eu já apago. E ela fica confundida, né, em direção a não receber resposta, né, humilhada por não ter sido considerado o que ela falou. Foi tudo um gastou saliva à toa para uma pessoa que está no autodomínio de compreensão de que ela está tranquila, do que ela está fazendo, o trabalho que ela está fazendo. Agora, se você... Vamos pensar assim, aí acontece uma live aberta, que eu vou começar a fazer. Lives abertas. E nessa live aberta, né, eu coloco aqui no chat o link do Meet para você entrar. E você é essa pessoa que quer me confrontar, né, diante das verdades do livro do céu. E aí você vai entrar e vai falar essas coisas ao vivo, para todo mundo ouvir. Eu vou ser obrigada a responder. E aí eu vou pegar o livro do céu. Eu vou pegar os conteúdos do livro do céu. Talvez na hora eu não consiga pesquisar, porque são 36 volumes, não dá para pesquisar exatamente o tema, de repente, que eu preciso falar. Mas eu vou com toda a autoridade falar, está escrito isso, isso, isso. Está escrito isso, isso, isso. Está escrito isso, isso, isso. Ah, mas aonde está escrito? No livro do céu. Ah, mas cadê? Não dá para pegar agora, meu irmão. Mas está escrito. Jesus fala isso, 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 isso. A pessoa não tem que falar. Ela pode até falar da Bíblia, ela pode até... Mas eu vou ter que ficar mantendo a minha paz, tranquilamente. Ai, meu irmão, desculpa, eu não tenho como conversar com você. Você não leu o livro do céu. Eu vou ficar falando isso. Você não leu o que eu li. Mas o livro do céu é que cada aqui e não é aprovado. E a Luísa não sei o quê. E blá, 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 blá. Eu falei, a culpa não é da Luísa, nem de Jesus. Então você não é católica, então você não participa da missa, então você não sei o que lá, e você não está de acordo com a igreja, então você está fora da doutrina, você é totalmente contra Deus, e blá 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 blá, contra... Aí eu vou pra... Eu tô tranquila. Tem um santo canonizado, chamado Santo Aníbal de França, canonizado por Papa João Paulo II, que ele aprovou esses escritos. Então eu tô tranquila. Esses escritos têm, né, a aprovação canônica na igreja, para poder a gente ler. A Luísa é uma serva de Deus. Você sabe o que significa isso? Uma serva de Deus significa que tudo que ela fez, todas as obras que ela fez, orações e escritos, são totalmente aprovados pela igreja. Só por esse título que ela tem. Então, meu irmão, desculpa. Posso fazer nada por você, meu amado. Aí eu calo essa pessoa, porque eu tenho controle do Meet, eu posso tirar essa pessoa. Não vai. Eu desculpa, você não está aqui para agregar, você está aqui para atrapalhar. A pessoa sai
vai ter que sair. Não tem jeito, eu vou ter que fazer isso. E eu não tenho medo. Então a gente tem que ser forte, manter a paz, porque a gente sabe exatamente o que a gente está estudando. E quanto mais a gente estuda o livro do céu, mais ele toma forma na nossa vida. Mais ele se transforma em nós e nós nos transformamos em Cristo. Essas verdades nos formam e nos fazem realmente a gente mudar totalmente. A gente se torna totalmente seres iluminados, plenamente iluminados. Tem pessoas que não vão ver essa luz, porque estão cegas, e a gente vai ter que ter paciência com essas pessoas. Ter paciência é responder, amor é responder, amor é dar oportunidade para a pessoa falar, deixar ela falar, Só quando ela já falar tudo e você falar tudo, você pode calar e continuar a sua aula, continuar a sua meditação, continuar as suas partilhas e partilhar com quem realmente quer partilhar, quem realmente está aqui conhecendo dessas verdades. Só tem voz e vez no reino da divina vontade quem conhece o reino, quem conhece essas verdades. Quem não conhece não tem voz aqui. A gente não dá ouvidos, a gente pode dar o direito dessa pessoa falar, mas só que se continuar vai ser excluída, porque ela vai ter que se abaixar primeiro a ler o livro primeiro, os 36 volumes. E aí, se for uma pessoa que lê os 36 volumes e trazer o elemento do livro do céu basicão mesmo, perfeito pra gente, questionando alguma coisa, aí, nossa, vai ser uma conversa, um debate impressionante. Vai ser um debate incrível, quando encontrar uma pessoa que leu o livro do céu, mas de repente não está totalmente iluminado pela sabedoria do Espírito Santo e a ciência infusa. Acontece, pode acontecer. Mas no dia que acontecer isso, vai ser um debate incrível. Nossa, eu sonho com esse dia, de vir uma pessoa que não está iluminada, com a ciência infusa, que não teve a alma amordaçada, ela leu somente com a inteligência, e fechou-se nos outros dons, não deixou que os outros dons acontecessem. É complexo? É complexo isso, mas acontece. Tem pessoas que vêm com uma intenção para ler o livro do céu somente como uma leitura, e não como uma verdade. Que vem usar para debater e não para viver. Nós lemos para viver. Então, quando a gente vive essa verdade, a gente tem muito mais autoridade de dizer o que ela realmente é. E temos fatos e exemplos, que nós vamos poder falar a verdade. Jesus me fez ver isso, me fez ver aquilo, eu vejo isso que está escrito nesse livro. Esse livro está dizendo disso, eu sei que é assim, porque acontece exatamente na minha vida, porque eu vivo as palavras deste livro. Elas não simplesmente são palavras jogadas na minha alma, jogadas na minha inteligência, no meu cérebro. Elas são jogadas na minha alma, que foi desamordaçada e está totalmente vivendo plenamente, experimentando o que essas verdades dizem. Eu dei espaço para Jesus fazer com que essas verdades fossem real na minha vida. Nós conversamos muitas e muitas e muitas vezes, ruminamos juntos essas verdades, para que elas pudessem se tornar plenamente parte total da minha vida, todos os dias. As minhas orações são baseadas pela verdade, por essas verdades. As minhas atitudes são baseadas nessas verdades. Os meus pensamentos são motivados, inspirados, iluminados por essas verdades. Eu sou o que eu leio. Eu me transformei nessas verdades, no Verbo, no Jesus, no próprio Cristo que vem junto com essas verdades. Ele me divinizou através delas, está me divinizando através delas. Eu possuo o que essas palavras trazem, a vida divina. Então, você tem autoridade e paz plena para poder lidar com isso, em qualquer circunstância. Então, quando perversos chegarem, elas vão sentir o poder que essa alma contém. Não tenha dúvida. Por isso, me glorio tanto em fazer-me chamar Deus da paz.
príncipe da paz, e não há paz em mim. Só eu a possuo e a dou aos meus filhos como a filhos legítimos, os quais ficam vinculados como herdeiros de todos os meus bens. Então você se torna um filho legítimo de Deus. E você possui a divina vontade, que é a fonte de tudo. E assusta as pessoas. Sim. A paz que você emite, o inimigo não pode aproximar-se. Mas só que uma pessoa humana pode. Um outro filho de Deus que quer ser filho de Deus pode se aproximar. E são essas pessoas que a gente vai, tentar ajudar. Não lutar contra elas. Não vai ser uma luta, não vai ser uma batalha no momento. Vai ser um momento de convencer. Um momento de amar, um momento de, Mas só que daí Jesus, ele ia até os fariseus, e sabia o que ele iria encontrar. Ele sabia que essas pessoas estavam obstinadas no mal, mas mesmo assim ele era a verdade pacífica também. Então você vai lembrar dessas atitudes de Jesus diante dos fariseus, diante dos doutores da lei, com toda a autoridade. E eles, o que eles faziam? Eles rangiam os dentes. Rangiam os dentes. E eles não eram demônios, eles eram pessoas que estavam dando abrigo ao demônio dentro deles, mas eles eram pessoas. E aí Jesus, tinha que conversar com eles, tentar iluminá-los, não desistia, Então, a gente lê na Valtorta como que era esse Jesus pacífico, que falava com autoridade, e essas pessoas ficavam rangendo os dentes. Então a gente vai ver também pessoas da nossa igreja que vão ser como esses fariseus, rangendo os dentes. A gente vai encontrar essas pessoas na nossa igreja. A gente disse ontem que eles existem aqui. E o mais triste são os padres. O padre, ele não simplesmente aguenta você. Ele manda você pro beleléu. Ele não quer te ouvir. O padre, ele te rejeita. O padre, quando ouve falar que tem uma pessoa que está falando sobre essas verdades, ele finge que essas verdades não têm valor nenhum, que são simplesmente revelações particulares, não se tem que dar atenção para elas. É isso que o padre faz. Que você está errado em ouvir uma pessoa que está se baseando em revelações particulares. Ele fala desse jeito. Já fez isso, já aconteceu. De pessoas que eu pedi, vai falar com o seu padre, vai procurar o seu padre. O padre falou mal de mim sem nunca me conhecer. Falou mal de mim sem nunca me conhecer. Falou que a pessoa estava indo pro inferno, ouvindo esse canal. Quase que ele falou isso. Que a vida dele estava se tornando um inferno por causa disso, porque a mulher dele estava indo contra ele. Mas nunca ensinei uma pessoa a ir contra a esposa por causa dessas verdades, nunca. Tanto que a pessoa, falei para a pessoa se retirar. Falei, porque se você não sabe, viver na divina vontade, não tem culpa. Não tem culpa. Porque assim, quando você tem um problema com o seu esposo dentro da sua casa, não foi por falta de orientação daqui. A gente, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem várias pessoas da nossa comunidade que têm problemas com seus esposos, por causa da divina vontade. E aí, o que eu falo para elas? Elas têm como dar testemunho. Eu pego e falo para elas assim, não fala mais da divina vontade na sua casa. Não fala mais. Só vive. Só vive, obedece o seu esposo. Seja a melhor mãe que você precisa ser para os seus filhos. A melhor esposa que Jesus precisa que você seja, porque Ele te deu, a divina vontade te deu a sua casa, a divina vontade te deu o seu esposo, a divina vontade te deu os seus filhos, a divina vontade te deu sua mãe, a divina vontade te deu seu pai, a divina vontade te deu tudo, é tudo obra dela.
Se você encontra essas pessoas, você destrói o que a divina vontade fez de melhor na sua vida. Então você não pode fazer isso. Então se você não souber, né? E aí a questão é o problema. Eu vou dizer para vocês o problema dessa pessoa que deu problema. Porque ele é um homem. Ele é o pastor da casa. Ele não sabe, não soube, né? Não soube orientar a esposa que quer ser a dona, né? E a esposa não é evangelizada, não tem evangelização nenhuma, né? Não conhece a Deus e não obedece à lei de Deus, não sabe que o esposo tem que ser obedecido, é ela que quer ser obedecida. E aí o esposo não conseguiu, né? E quando o esposo levou o problema para o padre ficou do lado da esposa, porque o padre, né? Porque qual era o motivo que ele apresentou para o padre? Qual era o motivo que a esposa apresentou para o padre? Ah, ele está ouvindo um canal, uma tal de pessoa chamada Aline no YouTube e no WhatsApp. E tudo que ela manda, ele faz. E aí ele pegou e falou, é verdade. Ele não soube dissimular, não soube orientar, não soube falar nada, não soube defender a divina vontade na vida dele. Não soube, não teve capacidade, por mais que eu orientei, né? Não abria o coração para entender, né? Como que um homem tem que falar? Como que um homem tem que lidar com isso? Quer que eu ensine? Eu vou ensinar. Ó, minha esposa, você sempre foi a dona dessa casa, você sempre foi a mulher que rege aqui, né? Mandando em mim e eu tendo que obedecer. Mas só que não é essa a vontade de Deus, né, para a nossa vida. Eu estou lendo o Evangelho, lendo a Palavra de Deus, me alimentando da Palavra todos os dias. E a Palavra de Deus diz que eu devo, né, assumir o meu local de autoridade aqui nessa casa. E eu estou vendo que você, ao coordenar essa casa, nosso filho, né, está totalmente indo contra a mim, que eu sou o pai. O nosso filho está totalmente sendo levado para um caminho errado através da sua educação. Eu não estou sendo respeitado como marido nessa casa, não estou sendo mais ouvido, não sou considerado, só sou um burro de carga, né? Então ele tinha muitos elementos para apresentar para ela, sem nunca tocar no meu nome, nunca tocar na divina vontade, falar assim dessa forma, vai falar da vontade de Deus, mas sem falar de estudo nenhum, né? De nada. Nunca falar de comunidade nenhuma, nunca falar de Aline, nunca falar nada. Simplesmente tendo autoridade, só isso. Do Espírito Santo de Deus. E aí só usar o que era verdade. E a verdade era a verdade. Ela estava tratando ele como um burro de carga. Ele não tinha voz nem vez na casa dele, não dava para suportar mais. Ele não estava suportando mais viver com a esposa do jeito como estava. A situação estava totalmente numa desordem absurda, e o próprio Deus estava muito incomodado. A divina vontade estava vendo a desordem na casa dele e ele não estava sentindo paz mais. E ele não conseguia abandonar o pecado. Ele não conseguia abandonar o pecado. E ele queria abandonar o pecado, mas só que o único jeito de ele abandonar o pecado era a paz e a ordem acontecer na casa dele, a esposa dele se transformar na esposa que ele precisava. Faltava amor, faltava afeto no casamento e ele estava se apegando à prostituição, a coisas, né, de prostituição, pornografia, pecando, e ele não queria mais isso. Então, para poder não pecar mais, ele precisava ter esposa afetuosa ao lado dele, mas ela não era afetuosa, dormia com o filho e ele dormia no chão, separado dela. Então ele ficava sem afeto de homem, de marido. A desordem aconteceu na casa dele. Então era só ele exigir a ordem. Se ela não quisesse essa ordem, né? Eu falei para ele, pede a nulidade do casamento. Não tem como continuar com um casamento nessa situação em que você só é um burro de carga. Mesmo que Jesus queira que a gente sofra, sabe? Mesmo que Jesus queira, mas só que você vai se manter no pecado. Jesus não quer você no pecado. Jesus não te deu essa família para poder viver desse jeito na infelicidade e no pecado. Ela está no pecado, o seu filho está indo para o buraco, porque ele está vendo que você não tem voz nem vez.
Então ele vai mandar em você também. Então o exemplo que você está dando para o seu filho, o que ele vai virar? Né? Então é muito grave a situação da sua família. Então eu deixei que tudo muito certo para ele poder, né? Mas ele não teve a capacidade de posicionar-se como autoridade na casa. Ele usava, né, tudo errado. Ah, é a Aline que está me pedindo para fazer isso. A Aline mandou eu fazer isso com você. A Aline mandou eu falar isso com você. A Aline não sei o que lá, não sei o que lá. No dia que eu atendi o casal, eu peguei e falei, você tem que ouvir o seu esposo. Eu tenho que ouvir o seu esposo. Ele te perdoa de tudo que aprontou até hoje. Mas a partir de hoje, vida nova. Ouça o seu esposo. Só isso que eu falei para ela. Mais nada. Depois ela veio falar comigo no WhatsApp, querendo reclamar dele. Ouça o seu esposo. Ouça o seu esposo. Mas só que ele só falava merda. Aline pra cá, Aline pra lá, Aline pra cá, Aline pra lá, Aline pra cá, Aline pra cá, Aline. Aí ela incluiu o padre no meio, falando de mim. Uma tal de Aline tá acabando com o meu casamento. Uma tal de Aline tá acabando com a minha paz. Uma tal de Aline tá não sei o que lá. Aí o padre ouviu só ela. Na hora que ele foi falar, ele não sabia falar. Ele não sabia defender a divina vontade, a ordem que a divina vontade queria. A vontade de Deus, não queria obedecer, não tinha autoridade. O padre ficou do lado da esposa. A esposa continuou mandando na casa até hoje. E ele continua sendo burro de carga até hoje. Ele teve tudo para corrigir essa situação, no momento em que ele levantou para corrigir. Mas só que ele não fez certo. E eu ensinar tudo, não dava. Eu não dava. E mesmo que eu falasse, entrava para um ouvido e saía pelo outro. Ele só ouvia o meu nome, Aline. Só via o meu nome no WhatsApp, Aline. Ele não ouvia o que estava escrito na palavra de Deus. Ele não seguia o que estava escrito no livro do céu. O que estava sendo falado nas aulas, ele não ouvia. E começou a me culpar. Ele mesmo acabou me culpando. Chegou um áudio que ele falou, um dos últimos áudios, ele me culpou, falando que realmente eu que não sabia explicar direito. Me falou que a culpa era minha. Mas o que faltou? Desamor dessa alma. Faltou isso. Faltou a comunhão com Deus. Né? Faltou um monte de coisa, de intenção, de vontade, né? De buscar o Espírito Santo, de buscar a oração por Jesus. Né? Jesus, a comunhão entre ele e Jesus faltou, não tinha, não existia, para o Espírito Santo orientar ele como ele fazer. Isso ele não tinha, essa sabedoria ele não tinha. Isso eu não posso dar para ele, só o Espírito Santo que pode dar para uma pessoa. Por mais que eu oriente, por mais que eu fale, eu não posso ser o Espírito Santo dentro da sua vida. Eu não posso ser o Deus dentro de você. O guardião não consegue ser o Deus que prepara a sua alma antes, que está com você. Eu não posso ser Deus. Então, ele me culpou porque faltou isso dentro dele, mas a culpa não era minha. A culpa não foi minha. Foi a parte que ele não fez de ouvir o próprio Deus dentro dele e o Espírito Santo e pedir essa luz do Espírito Santo para ele poder saber conduzir as coisas com a ação da sabedoria. Se você não tiver sabedoria sua com Deus, se você não tiver isso que eu vivo ensinando aqui, se você não tiver a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Jesus, a sua busca e ficar só me ouvindo, Aline, 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 você está seguindo a Aline, você não está seguindo Jesus. A divina vontade não está sendo seguida na sua vida. Você está seguindo a Aline. E eu não tolero o negócio desse. Não tolero. Ontem mesmo eu fiquei brava com 2 pessoas da comunidade. Querem que eu faça tudo para elas. Quer que eu resolva tudo para elas. Não pode ser assim. Eu não tô aqui para resolver problemas de vocês. Dar na mão de vocês as coisas mastigadas. Vocês estão muito acostumadas. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é dar as coordenadas que o nosso Deus, né, o nosso pastor está dando, e você faz a sua lição de casa. Você faz a sua lição de casa.
Se você não fizer a sua lição de casa, de ter a comunhão só você e Deus, e Ele e o Espírito Santo estar dentro de você te regendo, para você tomar, né, ter os dons da sabedoria, ter os dons do conselho, ter os dons, né, da piedade, todos os outros dons, tanto que o nosso congresso, que vai ter no Pentecostes, vai ser o tema, os dons do Espírito Santo na divina vontade. Esse vai ser o tema para poder as pessoas todas começarem a se alimentar dessa presença divina dentro delas. A gente vai dar esse congresso. Vai ser 2 palestras de cada dom. Vai ter 2 de fortaleza, 2 de piedade, 2 de sabedoria, 2 de ciência, 2 de temor de Deus, 2 de cada um. De cada dom. Para todo mundo não falar que a gente não está instruindo direito. Para ninguém ficar colocando a culpa em mim, porque eu não tenho culpa de nada, não. Eu não tenho culpa de nada, não. Eu e Jesus já estamos aqui, né, nos estribuchando para poder ajudar vocês. O resto é vocês com Jesus. Vocês têm que ter a ação de Jesus dentro de vocês. A comunhão que acontece entre nós, né, só acontece se você tiver Jesus reinando em você. Se você estiver dando esse abrigo para Ele na sua alma, desamordaçando a sua alma, né, e Ele vivendo em você. Se Ele não viver em você, o Jesus que está em você não se comunica com o Jesus que está comigo. E aí vai virar uma confusão. Você vai viver como uma pessoa humana seguindo a Aline. E aí, quando acontecer de novo, eu pedi para essa pessoa sair da comunidade. Teve que sair. Por que eu pedi para a pessoa sair? Para o padre nunca mais falar nada de mim. Porque o padre, o que vai falar? Na hora que ele chegar lá, a menina me expulsou da comunidade, o padre. Aí o padre vai ficar confundido, vai achar estranho. Ué, mas como assim? Ela te expulsou da comunidade? Aí acabou com o reinado, né, do padre. Acabou com o reinado do padre. O que o padre vai poder falar de mim? Não vai poder falar mais nada, não vai poder mais falar nada. Jesus que pediu para mim expulsar o rapaz. Falei, ó, não é expulsar não. Eu pedi, por favor, para ele sair, se retirar. Pedi para ele, por favor, se retira. Vai cuidar da sua mulher, cuidar da sua família primeiro. Aprende a cuidar da sua esposa. Aprende a viver com a sua esposa. Né? Depois a gente volta a falar de novo, quem sabe. E aí, se ele chegar lá no padre, o padre perguntar, você está continuando a ouvir a Aline? Não, padre, ela me tirou da comunidade, eu não posso mais falar com ela. Ué, estranho. Por que será que ela tirou você da comunidade? Então é você que é o problema, né? A mensagem foi clara pro padre. O problema é ele. É o rapaz, não é eu. Entendeu? A mensagem, Jesus mandou a mensagem assim, de foguete. O padre vai entender. O problema é ele. É ele que é o problema. Eu tenho que orientar ele. Agora, se o padre não sabe orientar ele, aí não sei como que faz, né? Porque o padre não está interessado nessas coisas, não. Ele só quer, né, arrumar confusão, isso sim. Que ele arrumou uma confusão danada, ficando do lado da esposa. Só ouviu a versão dela. Só a versão dela. A versão do homem, coitado. Né? Vai saber. O mundo, as criaturas não têm paz. E o que não se tem, não se pode dar. No máximo, podem dar uma paz aparente. Do amor satânico, né? Que é o amor satânico. O que é o amor satânico? Seria eu, né, na hora que eu estiver numa live e chegar uma pessoa lá, e aí eu pegar e falar assim, meu irmãozinho, você tá certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Você tá totalmente certo. Eu sou uma pessoa que eu tô uma cega guiando cegos. É verdade, tudo que você tá falando, pode falar aí. Aí ele vai falar, mas porque é assim que eu penso que é assim, mas é porque eu penso que é assim, mas é porque eu penso que é assim, é porque eu penso que é assim. Deixar ele falar à vontade. Não, né? Deixar ele falar à vontade. Aí você pode achar, não, mas isso é o certo ali em fazer. Isso é o certo, deixa ele falar à vontade. Pra entrar pro ouvido e sair pelo outro, a gente não vai dar atenção. Deixa ele gastar a saliva dele à vontade. Mas aí, judiação. Que coisa, que judiação que eu vou ter feito?
Agora, se eu fizer do jeito certo, que eu falei como eu vou fazer, ele vai sair humilhado e confundido, e o que vai ajudar ele? Ele vai parar para pensar. Eu preciso ler esse livro do céu e preciso ter essa dignidade que ela tem, dessa autoridade que ela tem também. Eu quero ter isso para mim, eu quero isso para mim. Eu quero realmente viver na divina vontade também, eu quero isso para mim. Vai fazer ele ter vontade de ser conquistado. No banheiro. No meu banheiro tem. Aqui deve ter um, mas lá no banheiro tem. Mas só dá pra... Então, aí é isso que vai acontecer. Entendeu? Eu não posso deixar de ser essa autoridade que Jesus está pedindo, fazer exatamente o que está escrito no livro do céu. Né? Ser o Jesus que ele era. Eu não posso deixar de ser Jesus. O que Jesus fazia diante dos fariseus? Ele respondia. Ele não deixava os fariseus ganhar dele. Não deixava. Você pode ver, ele não deixa os fariseus doutores da lei ganhar dele. Enquanto ele estava ali, a obrigação dele era falar. E a voz dele tinha que ressoar nos ouvidos daqueles caras, custasse o que custasse. Mesma coisa a gente. Nós temos que ser firmes, não deixar o outro falando só, né? Ah, mas Aline, se eu estiver na igreja, sozinha, só eu lá na igreja. Lá também. Você vai ter que ser firme. Mas se alguém querer me bater, ninguém vai fazer isso na igreja. Pode ficar em paz, Deus não vai deixar acontecer isso, não. Mas aí vocês me expulsaram da igreja, porque eu falei alguma coisa e eles não gostaram. Difícil. Não acontece isso. Porque você vai falar com caridade, como Jesus fala, com caridade. Né? E você pode ir embora, como Jesus fazia. Não tem problema nenhum, Jesus se retirava. Depois que ele falava, ele ia embora. Não ficava lá para poder ficar ouvindo. Ele não ficava ouvindo desaforo. Ele ia embora. Ele falou, deu a mensagem, e ia embora em paz, tranquilo, rezando pelas pessoas. Você vai fazer a mesma coisa. Gente, a coisa mais fácil do mundo é viver na divina vontade. Sabe por quê? Por causa que nós temos os livros da Valtorta para nos ensinar como Jesus vivia, com visões plenas, com todos os detalhes. É para a gente imitar Jesus. Viver a nossa dimensão da oportunidade nossa, do hoje, mas não muda. Não muda o que Jesus fez na divina vontade que nós fazemos em direção ao comportamento, não muda, as atitudes não mudam, são iguaizinhas a Jesus. Se você fizer e chegar em Jesus e falar, eu fiz igualzinho o senhor fez, Jesus vai bater palma para você. Parabéns, alma, você entendeu a mensagem da Escola da Divina Vontade. Por que nós lemos todos esses livros? Você entendeu e não viveu o amor satânico. O amor satânico é você deixar o outro ganhar de você. O mal ganhar de você. Por amor, por você falar que é amor. Ah, eu tenho amor. Então eu vou deixar você ganhar, meu irmão. Quem ganha é a mentira. Quem ganha é a inverdade, a falta de luz, as trevas. Por mais que aquela pessoa esteja falando do evangelho, gente. Por mais que ela esteja falando do reino da redenção. Por mais que ela esteja falando, você vai pegar e falar, isso está certo, isso está certo, isso está certo, mas Jesus falou que isso é assim, que isso é assim, que isso é assim, no livro do céu. Mas aí o padre chega em você, mas a gente não lê o livro do céu aqui, é simplesmente uma revelação particular. Aí eu falo assim, então padre, eu me retiro. Realmente, não tem o que fazer. O senhor é autoridade. Se o senhor é autoridade diz que a gente não deve ler esse livro, o senhor está plenamente errado, a sua autoridade está equivocada, mas vai ter que ser assim com o padre. Desculpa, vai ter que ser assim. Você vai ter que ter coragem. Você vai falar assim, desculpa, padre. A sua autoridade eu respeito. Eu vou embora. Não posso fazer nada. Mas que o senhor está errado, está. E eu vim aqui para falar isso. Essa é a minha missão. O senhor está errado em dizer que essas verdades são simplesmente revelações particulares que não precisam ser lidas. Desculpa. O que está escrito lá é o próprio Cristo que ditou e ele mesmo disse que é imprescindível ler esses escritos. Eu ouço Jesus, então eu vou ouvir Jesus. O senhor quer me expulsar da igreja? Tudo bem, o senhor tem todo direito, eu vou para outra. Mas, vou receber Jesus em outra paróquia. Fazer o quê? Se o senhor não quiser me dar mais Jesus aqui,
eu vou para outra. Fazer o quê? Paciência. Isso não é deixar de ser paz. Isso é paz. É você ter a paz e carregar a paz para onde você for. Em você. Se o outro tá no erro e quiser continuar no erro, né, você vai continuar rezando para aquela pessoa. Muito. Reza pelo padre, reza pelas pessoas que estão lá, que não deixaram você falar, né? O certo é você não falar da divina vontade no ambiente que ainda não está preparado. Mas se no momento oportuno Deus te der uma oportunidade, você tiver que falar e inspirar você em um fogo abrasador, um fogo devorador te consumir dentro de você, você sabe claramente que é a hora de falar. E fale. Fique em paz, porque essas palavras que você falar não vão ficar sem o efeito que é necessário. Você vai perder alguma coisa? Sim, vai perder de repente a sua paróquia, né? De não poder participar em paz diante das pessoas que vão olhar. Mas eu iria do mesmo jeito para a igreja receber Jesus naquela paróquia. Eu iria, sem problema nenhum. Mas se você não tiver coragem de ir, se você tem essa fraqueza, Jesus tem misericórdia de você. Você vai para outra, não tem problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Você tem que continuar em paz do mesmo jeito. Porque você sabe quem você está carregando. E você é um outro Cristo nesse momento, lidando com quem? Com fariseus e doutores da lei deste tempo. Tem que ter força, gente. Tem que ter coragem. Amor satânico é que não pode ter. Se você viveu o amor satânico, você está feliz. Que é justamente você calar sua boca e deixar o outro ganhar na verdade mentirosa. Não pode. Você tem que sair dali claramente se posicionando. Como Jesus fazia. Claramente se posicionando, falando, padre, o tempo é este. Nós estamos no terceiro Fiat. Já era para o senhor já estar lendo esse livro. Tá? Desculpa. Eu não posso fazer nada. Jesus mandou. Então eu tenho que obedecer. Já era para o senhor estar lendo esse livro. Ele não é simplesmente uma revelação particular. Ele é o evangelho do reino. E o reino já está acontecendo. O dom da divina vontade já está na terra. Paciência. Ele não vai entender nada, não quer saber, não quer ouvir, não quer... Mas você falou. A mensagem foi jogada. Dessa mensagem, dessa semente jogada, pode ter certeza que vai surgir o fruto. Demora um pouco, mas vai ter fruto. Garanto para você. E não fique perturbado, não fique chateado. Se alguém falar alguma coisa, você fica em paz. Continua sendo essa alma pacífica plenamente. Se não conseguir humilhar as pessoas, não tem problema. Se as pessoas não ficaram humilhadas, é porque não era a hora delas ficarem. Fique em paz. Mas a sua parte continua fazendo a vontade divina. Não pare. Tenha autoridade para lidar com isso. Na hora certa que tiver o fogo devorador dentro de você, que ele quiser falar desse jeito, a divina vontade de falar na sua boca, aguenta firme aí. É a hora de Deus, vai ser a hora de Deus. Fale na hora de Deus. Eu ainda não tive essa hora de Deus para falar. O que eu estou fazendo na minha comunidade, essa semana eu comecei. Aproveitei que voltou o tríduo da misericórdia, né, que não teve durante o ano passado e o ano retrasado não teve, e essa é a primeira vez que eu tô com esse padre pároco que tá aqui, e ele deu espaço, né, da misericórdia para a festa, e eu convidei pessoas a ler as 24 horas da paixão, né, que é a vida na divina vontade também, é a porta de entrada da divina vontade, é o livro das 24 horas da paixão. Aí eu apresentei para o povo, olha, como a gente reza para a misericórdia, né? E a gente somos almas, secretários da misericórdia, nós precisamos ser como Jesus misericordioso. E o único jeito da gente ser vivendo na divina vontade, lendo as 24 horas da paixão, por causa que nós temos que ser reparadores do coração de Jesus e levar essa misericórdia para os outros. Então, eu estou convidando vocês a entrar no grupo do WhatsApp, que eu estou fazendo, né, para a gente poder meditar as 24 horas da paixão, que é esse livro aqui. Aí eu mostrei o livro para todo mundo. Esse livro tem promessas, né? Como a gente reza pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então nós vamos difundir essa misericórdia para o mundo inteiro. Nós vamos fazer isso com as nossas próprias palavras.
meditando elas. Então, além de rezar o terço, nós vamos meditar as palavras deste livro. Esse livro, Jesus promete que quem lê na divina vontade, falei mesmo, quem lê na divina vontade com a intenção de amor e misericórdia em direção ao outro, sem pedir nada para si mesmo, mas só pedir para a glória de Deus, quem viver na divina vontade e ler esse livro, falei mesmo assim, vai conseguir uma alma a cada palavra que você medita. Está na palavra de Deus aqui, está escrito aqui, ó, promessa de Jesus. Para Luísa Picarreta. Então, quem lê esse livro consegue uma alma a cada palavra emitida desse livro. Há uma libertação da alma do purgatório e uma conversão de alma da terra. Consegue. Todos os dias você lendo. Então, a gente está montando um grupo do WhatsApp. Por que o WhatsApp? Falei mesmo, lá na frente do padre. Por que o WhatsApp? Porque tem que ser todos os dias. E nem sempre a gente tem tempo de vir aqui na igreja para fazer a leitura de um livro. Então, a gente às vezes não tem igreja aberta, às vezes não tem disposição, tem que ser em qualquer horário que a gente puder fazer. Então, o WhatsApp tem como a gente colocar os textos, né, e a gente rezar em união, em comunhão, né, num grupo. Então, é no WhatsApp, por isso que eu estou fazendo no WhatsApp. E daí eu expliquei, porque tem que ser todos os dias e tem que ser no nosso tempo que a gente tem. Então, a gente, por isso, está no WhatsApp a gente abre a hora que a gente quiser. E essa é a comunhão agora. A pandemia nos ensinou a evangelizar através do digital. Falei assim para eles. Então, quem quiser dar o seu número para mim, e aí eu expliquei o que é ser reparador. É uma pessoa que não pensa em si própria, é uma pessoa que só pensa em fazer a vontade de Deus, a glória de Deus, e levar essa mensagem de misericórdia para as pessoas. E como fazer isso espiritualmente, né? Fazer obras de misericórdia espirituais, que são através das orações, que é um jeito de fazer a obra da misericórdia. Então, nós estamos convidando quem quiser. Aí entrou já 3 pessoas da minha comunidade. 3 pessoas. A partir dessas 3, Jesus falou assim, dessas 3, elas vão trazer novas da própria comunidade. E aí eu já incluí as meninas de São José dos Campos e coloquei também nesse grupo. Né, as 2 líderes aqui de São José dos Campos, coloquei nesse grupo para que elas também tragam outras pessoas de São José dos Campos para o grupo. E a gente montando um grupo São José dos Campos, a gente pode marcar numa paróquia, de repente marca na paróquia da Marisa, que é a mais conhecida de todos e que tem mais abertura, né? E a gente pegar e fazer lá com a Pascom, transmitindo um dia a meditação das 24 horas da Paixão para São José inteirinho. Porque lá tem uma Pascom gigantesca, com rádio, com televisão, e de repente a gente pode reunir todo esse grupo de pessoas para ir rezar lá, fazendo o momento da Divina Vontade lá. E eu, em maio, 1º de maio, começando aí, eu já vou dar para elas a formação da consagração dos 31 dias, porque tem que fazer os 31 dias para ter o dom da Divina Vontade, para ter o poder de reparação infinita da Universal, que são reparadores universais, o grupo chama Reparadores Universais. Então eu vou formar essas pessoas com os escritos do Livro do Céu e com principalmente a consagração de Nossa Senhora dos 31 dias com Maria. Então, fazendo isso em São José dos Campos. Então, a tendência de crescer isso na Divina Vontade, junto à diocese, junto aos padres, né, as nossas paróquias, tem tudo para dar certo. E o padre não falou nada. Se tivesse alguma coisa contra, ele tinha falado, não falou nada. E ele sabe que eu faço trabalho na internet. Então, ele não falou nada. Se fosse algum problema, ele teria falado, não quero que faça isso. Mas ele não falou nada. E eu falei, a gente vai rezar uma vez por mês aqui na paróquia, logo se possível. Essas 24 horas da Paixão. E muita gente veio atrás do livro perguntando aonde comprar. Aí eu já falei, entra lá no santuário, lá na livraria Santuário aqui de São José dos Campos tem. Se não tiver, só encomendar ou na internet, né? Compra na internet ou compra lá na Canção Nova. Nós temos 2 livrarias da Canção Nova, e de repente na Canção Nova tem, ou pede para a Canção Nova ter, né? E assim a gente vai divulgar na nossa cidade, podendo depois chegar à diocese inteira, e assim a gente vai plantar uma semente que vai crescer. Então tem tudo para dar certo. E é no tempo de Deus. Foi na hora que Jesus me inspirou, né? Foi na hora que ele me inspirou. Eu fiquei muito, assim, feliz, porque já está mais que na hora da minha diocese de São José conhecer a Divina Vontade. E o livro das 24 horas da Paixão vai ser perfeito, unido com a misericórdia. Aproveitando que eu já estou 13 anos, falei lá, tem 13 anos que nós celebramos essa devoção aqui e fazemos essa festa da misericórdia aqui nessa paróquia. Falei mesmo, 13 anos, falei bem alto para o padre ouvir.
né? E nós somos fiéis. Falei mesmo, nós somos fiéis a essa devoção. Nós queremos, né, continuar fiel a Jesus. Falei mesmo. Então, e ele na missa só confirmou tudo. Nas homilias dele, ele só confirmou da misericórdia, só colaborou comigo, não atrapalhou em nada. Estou divulgando lá, né? Fiz o sorteio do quadro Jesus Misericordioso já 2 dias do Tríduo. Hoje vou fazer de novo. E tá dando tudo certo. Então tá tudo indo conforme a vontade de Deus, entrando pelas beiradas, comendo pelas beiradinhas, mas tá indo, né? Graças a Deus, pelo menos a abertura para misericórdia já tem. Então se já tem abertura para uma coisa, para uma devoção, né? Fica mais fácil para introduzir o reino depois disso, né? Então por isso que a última tábua de salvação é a misericórdia mesmo, né? Maravilhosa. Então o mundo, as criaturas não têm esta paz. E o que não se tem, não se pode dar. No máximo, podem dar uma paz aparente. Então, se você tem essa paz, meu irmão, você não pode deixar de dar essa paz para as pessoas mesmo, através de uma dificuldade no início. Mas tenha força de vontade. Não desista. Eu me fiquei calada há muito tempo. Fiquei calada e Jesus não me deu oportunidades antes. Agora Ele está me dando. Então, não precisa fazer nada na hora errada. É só na hora de Jesus, na hora que Ele, né? E na hora que Ele me inspirou, não foi um fogo devorador que Ele me inspirou. Foi numa paz muito grande. Foi na hora da paz. Falando ali, leva o livro das 24 horas da paixão hoje, fala dele. E foi num momento de grande paz. Não precisou de fogo devorador, né? Quando aconteceu o fogo, você aguenta. Mas quando for paz, melhor ainda, né? Que contém dentro uma bebida venenosa, né? A pessoa que não tem paz, ela tem uma bebida venenosa e o veneno entorpece os remorsos da consciência e a conduz ao reino do vício. A pessoa que não tem a verdadeira paz. Por isso a verdadeira paz sou eu. E o que é ter essa verdadeira paz? Você tem Jesus, o foco seu é só Jesus. Você só ouve Jesus, né? Só Ele que existe na sua vida, o resto é resto, né? Então, se você vive nesse entendimento constante de ouvir Jesus, não tem erro. Você vai levar a paz que Ele é. Não tem jeito de Jesus não virar paz, semente de paz através de você. Não tem como Jesus não transbordar paz. Se você for paz com Jesus, você vai transbordar essa paz e produzir essa paz em todo lugar onde você for. Né? Tem a tendência de fazer tudo certo. Quem é iluminado pelo Espírito Santo não vai arrumar confusão com padre nenhum. Não vai arrumar. Eu garanto para você que você não arruma confusão. Se você for verdadeiramente, né, ter a sabedoria, os dons do Espírito Santo que eu falei que o rapaz não teve. Se você tiver, se você não tem ainda, espere então ter. Ah, Helena, eu vou esperar ter essa certeza. Só que é o seguinte, não depende de Deus, não. Esse que é o problema. Eu já falei isso aqui na aula. Não depende de Deus. Da parte dele já dá tudo certo. Só depende de você. Esse negócio de falar assim, quando Deus quiser, não existe. Essa parte não existe. Isso aí é você que está dando desculpa para Deus. Quando Ele me der uma oportunidade. Primeiro começa o processo interior. Para depois Ele trazer alguma coisa exterior para te provar. Não existe sinal externo de Deus para poder Ele falar para você que está na hora. Na hora que vir o sinal externo é porque você já está atrasada demais. Já era para você estar vivendo a divina vontade e vivendo essa sabedoria há muito tempo. Quando Deus manda uma avalanche, é porque já era para você estar, né, ter saído dela faz tempo. Já era para você ter fugido dela há muito tempo pelo conhecimento de que ela iria acontecer. Se aconteceu a avalanche é porque você já está atrasado e você ficou dependendo da avalanche, esperando a avalanche. Burra, você vai ser um Gamaliel da vida. Que idiota aquele Gamaliel. Você não tem ideia como eu fico brava com ele. Ele se converteu, mas só se converteu depois que Jesus morreu. Aí ele ficou triste, chateado, porque não pôde mais falar com Jesus. Mas ele estava naquele momento em que o Pai falou do céu lá. Eu glorificarei, eu glorifico e o glorificarei. Ele ouviu a voz e virou as costas para Jesus. Bobão. Antes de Jesus morrer, no mesmo dia da quinta-feira santa, ele ouviu a voz do Pai lá no templo, Gamaliel.
Eu glorifico e o glorificarei. Ouviu a voz de trovão. E Jesus falou, é para vocês essa voz, para vocês acreditar que eu sou o Filho de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seus bobão. Eu tô aqui, me abracem. Vem, Gamaliel, vem, escriba. Nenhum dos dois foi, nem o escriba, que era bom, e nem o Gamaliel, que era bom. Nenhum dos dois foram. Jesus ficou amargurado. Saiu de lá triste, amargurado com Jerusalém. Nossa, mas totalmente triste por causa disso. Mas tudo bem, fazer o quê? Aí depois que Jesus morreu, e aí que rasgou o véu do templo, é que Gamaliel entendeu. E já era tarde demais, modo de falar, né? Porque tarde demais, porque ele não pôde ir lá falar diretamente com Jesus, olhar nos olhos de Jesus maravilhosos. Que ele olhava para os olhos de Jesus lá e via aqueles olhos maravilhosos e ficava encantado com os olhos de Jesus. Mas aí ele não falava para Jesus que amava Jesus e que queria seguir Jesus. Nunca falou. Não acreditava. Falava que não acreditava. Aí na hora que os olhos de Jesus estavam fechados, aí foi a hora que ele queria falar com os olhos de Jesus e não pôde. Bobão, boboca. Você vai ser a mesma coisa. Só vai entender na hora que a avalanche chegar. Na hora que o véu do templo se rasgar. Que burrice. Sorte que Jesus faz. Muitas vezes, antecipadamente, essa avalanche e esse véu do templo se rasgar na sua vida. Sorte sua. Que ele trabalha para fazer esse véu rasgar antes. E dá tempo para você ainda voltar atrás. Sorte, que ele faz isso com muitas pessoas. Deus é muito bom. Nossa, ele adianta as coisas, sabe? E aí você fala, nossa, já era para mim estar vivendo esse dom, esse dom do Espírito Santo, esses dons do Espírito Santo, já está vivendo os frutos, né? Dos carismas e dos dons do Espírito Santo na vida, né? Já vivendo essa união e a fusão com a divina vontade, já era para mim estar vivendo isso, essa comunhão com Deus primeiro, essa união com Deus, já era para mim estar totalmente conectado com essas verdades divinas e o Espírito Santo me lembrando delas dentro do meu coração e dando a sabedoria para mim lidar com todas as coisas, já era para mim estar fazendo isso. Agora eu fico, com graça. Não adianta me ouvir não vai resolver isso. Eu só tô puxando a orelha sua para você ir fazer sua lição de casa. Isso que eu tô mandando você fazer. Eu tô indo mandando você. Ouve eu aqui e depois você vai fazer sua lição de casa. Como que é sua lição de casa? Conversar com Jesus. E conversar muito com Ele. E ler o livro do céu, o que ele inspirar para você ler. Ele acorda a Michele à noite, pedindo para ela ler a Valtorta. Se já a Michele deu testemunho, ele acorda ela à noite, ela levanta e vai fazer o que ele pede. Por isso que ela tem o Espírito Santo dentro dela. Falando com ela, ela ouve, ela tem. Todo mundo tem, mas ela ouve, isso que é o detalhe, a diferença está aí. Ela atende a voz dele quando chama. É igual Samuel lá com Davi, né? Foi o Davi que estava dormindo na casa do Samuel? Não, é o Samuel, que estava na casa do outro profeta. Natan, né? Não sei. Só sei que chamou, Samuel. E aí ele foi falar com Natan, foi Natan e Samuel? Acho que é. Aí, o senhor me chamou? Não te chamei. Volta a dormir. Aí chamou de novo, Samuel. O senhor me chamou? Aí o profeta entendeu. Seguinte, a próxima vez que ele chamar você, é o Espírito Santo. Você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí conversa com ele. Aí Samuel fez isso. Aí era criança ainda. Aí na hora que chamou de novo, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí começou. Essa é a graça. Aí que mora a comunhão. Gente, a palavra de Deus está cheia de oportunidades de conhecimento. A coisa mais linda do mundo é as sagradas escrituras para trazer elementos para nós. E ela sempre vai estar presente aqui nas nossas aulas, sempre, na hora que Ele quiser usar. Não é na hora que eu quero, na hora que você quer. Mas a palavra de Deus, quando ela vir para iluminar, ela vai ser como uma flecha, que vai assim, ó. A palavra de Deus é o melhor presente que existe. Vamos para frente, né? Então essa paz vem dessa comunhão com Jesus. Essa paz vem com essa comunhão interior, intimidade, né? Tá? Vamos lá. 14.
28 de julho de 1929. Semelhança da alma com Jesus. Não só nas mortes de dor, mas também nas do amor. Sentia-me toda imersa em seu santíssimo querer, e meu doce Jesus ao vir me disse: minha filha, funde tua inteligência com a minha, a fim de que circule em todas as inteligências das criaturas e receba o vínculo de cada um dos pensamentos delas, para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em minha vontade. Olha lá que interessante isso aqui. Une a tua inteligência com a minha inteligência. Como que faz isso? Isso é muito importante fazer. Tem a ver com o dom do Espírito Santo, o dom da inteligência, né? Que é isso, é essa comunhão da inteligência divina com a inteligência humana. E é tão simples, mas é tão difícil de explicar. Mas viver essa comunhão com Jesus é tão simples, a inteligência, mas tão simples, mas tão simples. Mas como que eu vou explicar? Jesus, meu Deus, me ajuda a explicar isso. Nossa, hoje o Senhor tá querendo mesmo resolver esses pepinos. Nossa, tá querendo descascar pepino hoje. Descascar abacaxi. Essa escola vai ser para isso hoje. Funde tua inteligência com a minha, a fim de que circulem todas as inteligências das criaturas. Olha que importante isso aqui, né? E recebo o vínculo de cada um dos pensamentos delas para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em minha vontade. E eu recebo a glória como se todos os pensamentos fossem feitos de modo divino. Misericórdia. Mas como que a Luísa ia fazer um negócio desse? Meu Deus do céu, ela na caminha dela, meu pai. Né? Como que ela ia fazer? Tão simples, muito simples, muito simples. Como que a Luísa fez? Ela pegou e ouvia Jesus. Ouvia Jesus. E aí Jesus dava exemplos para ela lá do reino, o rei que isso aqui, o rei, mas é como um rei, é como uma árvore.